Estudos sobre o Amor, por José Ortega y Gasset, tradução e notas de Wagner Chadec, vídeo editorial, canal Le Conde. Primeiro, epílogo ao livro De Francesca a Beatrice. Nota: o livro De Francesca a Beatrice é de Vitória Ocampo, publicado em 1924. Senhora, a excursão foi deliciosa. Você nos guiou maravilhosamente por essa tripla avenida de tercetos estremecidos, pondo aqui e ali, com leve gesto, um acento insinuante a dar como que uma nova perspectiva ao velho espetáculo. Claro que algumas vezes nossa visão deixava as figuras de Dante para ater-se aos seus gestos. Depois de tudo, o mesmo que fez a miúde o poeta com seu melhor guia. O que vamos fazer? Um apetite, talvez imoderado, de atualidade, me faz preferir ao velho espetáculo, genial, embora exangue, este outro novo que era o reflexo daquele no seu. Não creio que Dante, redivivo, achasse nele causa de censura. Era demasiado doutor em voluptuosidades para ignorar esta duplicada delícia que é, às vezes, não olhar para o mundo direta, senão obliquamente, refletindo nas variações de um semblante. Certa vez, 7 séculos antes de Eridia, fala que vê espelhada em uma pupila a nau que desce corrente abaixo. Grave confissão, não é mesmo? Porque ela supõe ineludivelmente a experiência de inclinações muito próximas aos olhos muito dóceis. E compraz-nos surpreender a nossa lírica hiena em tal doce intimidade. Geógrafo de risos que fluem por pupilas, capitão de navios que vogam pupila adentro. Este verso encerra um dado biográfico de uma indiscrição exemplar e é um documento autêntico da folha de serviços sentimentais prestados pelo poeta. Como logo falaremos de sua tática de distância, é bom que agora sublinhemos suas façanhas de proximidade. Foi um bravo no amor, apesar da sua timidez. Aproximou-se do perigoso abismo, porque um barco na líquida enseada de uma pupila é coisa tão pequena que só se vê aproximando-se muito perto da mágica íris. Venha a ser, ao contrário, o caso referido por Plutarco. Enquanto os demais guerreiros vão ao combate com grandes e chamativos brasões pintados em seus escudos, há um que leva só representada uma mosca. És um covarde, imputam-lhe os demais. Queres passar despercebido e que teu brasão não chame a atenção do inimigo. É totalmente o contrário. Responde sereno o injuriado. É que eu acho que vou chegar tão perto dele que, queira ou não, ele terá que ver a mosca. Mas é claro que esse detalhe biográfico de ordem tão íntima e, de mesmo modo, bastante trivial, não nos serve a nós, seus amigos, para justificar, mediante o próprio poeta, o deslize de nossa atenção se, ao ler este livro, ela direcionou-se a ti com mais frequência e curiosidade do que ao venerável poema. A justificativa desce sobre nós diretamente das mais altas esferas e nutre-se do princípio mais dantesco de todos. É você, senhora, uma exemplar aparição de feminilidade.
convergem ao redor de sua pessoa com graça irradiante as perfeições mais insólitas. Como não há de excitar nossa curiosidade vê-la descer ao cosmo alucinado de Dante, onde estão todas as formas da existência humana? A viagem além-túmulo, que tantas vezes temos feito, cobra desta maneira um novo dramatismo e povoa-se de sugestivas peripécias. Porque é seu coração, Senhora, um ninho de perfeitos entusiasmos e rigorosos desdéns. Que prazer segui-la e presenciar o vôo de uns e outros sobre a paisagem, observar onde se detém sua cordialidade e onde, em troca, enviesa com pé ágil, como em fuga deliberada. Cada um de seus movimentos tem para nós um sentido normativo, porque nele se aventa o segredo de suas aproximações e repulsas. E não é isso a mulher como norma, a grande descoberta de Dante? É uma pena que a influência peculiar da mulher na história seja um assunto intocado e do qual não sabemos nada. Verdade é que tão pouco se ensaiou a história do sentimento masculino em relação à mulher. Supõe-se que, mais ou menos, foi sempre o mesmo, quando na realidade seguiu uma evolução lenta e acidentada, plena de invenções e retrocessos. Por enquanto, foi bom fazer notar que a história avança segundo um ritmo sexual. Há épocas em que predominam valores masculinos e outras em que imperam os valores da feminilidade. Para não falar senão de nossa civilização, recorde-se que a primeira Idade Média foi um tempo masculino. A mulher não intervém na vida pública. Os homens ocupam-se da faina guerreira e, longe das damas, os companheiros de armas confortam-se em bárbaras festas de bebida e canção. A segunda Idade Média, a meu gosto, a época mais atrativa do passado europeu, caracteriza-se precisamente pela ascensão sobre o horizonte histórico do astro feminino. Você o indica muito bem ao encerrar seu comentário aludindo às cortes de amor. Ainda não se situou em seu devido posto histórico esta cultura da cortesia que floresce no século XII e que é, a meu ver, um dos fatos decisivos na civilização ocidental. Da cortesia saíram São Francisco e Dante, a corte papal de Avignon e o Renascimento, após o qual se apressa toda a cultura moderna. E esta gigantesca colheita procede integralmente da audácia genial com que algumas damas da Provença afirmaram uma nova atitude diante da vida. Frente ao duplo ascetismo, igualmente abstruso, do monge e do guerreiro, estas mulheres sublimes atrevem-se a insinuar uma disciplina de polimento interior e agudeza intelectual. Sob sua inspiração, renasce a suprema norma da Grécia, o metron, a medida. A primeira Idade Média é como o homem, todo excesso. A lei da cortesia proclama o novo império da mesura, que é o elemento que alenta a feminilidade. Como um óleo de espiritual suavidade, este império de mesura, de comedimento, estende-se até os lugares mais remotos. É comovedor surpreender em terra tão áspera como nosso rude poema de Miocide, versos com este vocabulário. Falou Miocide bem
e comedido. Fabló mio Cid bien e tan mesurado. Esta mesura chega à bronca gesta castelhana das remotas cortes provençais, onde vivem harmoniosamente umas damas civilizadoras. Paralelamente, Carlota de Stein liberta por Goethe de seu atroz teutonismo juvenil. Por isso costumamos chamá-la a domesticadora e aconselhamos: se queres saber o que é devido em cada caso, vê a terra das mulheres. A mulher foi anteriormente para o homem uma presa, um corpo que se pode arrebatar. A esta emoção venatória sucede um sentimento mais delicado e de signo oposto, que o grego não conheceu bem. O que na mulher pode ser botim e presa, que se toma numa arrancada, não satisfaz. Um maior refinamento do homem lhe faz desejar que ocorresse por impulso espontâneo. O botim da sua feminilidade, a rigor, não se possui se não se ganha. A presa torna-se prêmio. E para alcançá-lo é preciso fazer-se digno dele, adequar-se ao ideal de homem que dormita na mulher. Por este curioso mecanismo invertem-se os papéis. O carcereiro torna-se cárcere. Se na época do mero instinto sexual a atitude do homem é predatória e arroja-se sobre a beleza eventual, nessa etapa de entusiasmo espiritual, coloca-se, ao contrário, a distância, orienta-se de longe no semblante feminino para surpreender nele a aprovação ou o desdém. A cultura da cortesia inicia esta nova relação entre os sexos, pela qual a mulher faz-se educadora do homem. Dante representa sua culminação. A Vita Nuova foi escrita tremulamente sob a emoção de o poeta sentir que, sob o irreal cinzel feminino, transformava-se em um homem novo. Dante só aspira à anuência de Beatriz, à sua aprovação. Vemo-la passar sempre longe, um pouco amarelada ou pré-rafaelita. Ao poeta, só preocupa se lhe saúda ou não. Quando Beatriz está displicente, evita a saudação e Dante estremece. Diz a primeira vez que a viu: saudou-me muito virtuosamente, tanto que me parece agora ver todos os fins da beatitude. E outro dia, soube que ela era a senhora que me saudara, a que havia se dignado a me saudar no dia anterior. Desde então, Dante vive macilento, possuído só pela esperança da admirável saudação. Com sua saudação ou desdém, como com duas rédeas invisíveis, invisíveis como os coluros astronômicos, a cauta donzela rege a brava mocidade do poeta. Claro que este poder tão mágico e quase incorpóreo só pode residir na mulher que se refinou, na que és gentil e non pura femmina, diz com plena consciência Dante. Com aceno um pouco excessivo de menosprezar a carne, insiste que se abram os olhos, che sono principio di amore, e a boca, che fine d'amore.
che nelle una dico degli occhi, li quali sono principio d'amore, nella seconda dico della bocca, le quali è fine de amore. Que na primeira digo dos olhos, que são o princípio do amor, e na segunda digo da boca, que é o fim do amor. Evite-se todo mau pensamento. Fuja-se todo vicioso pensamento. Recorde-se quem ler que é sobrescrito que a saudação dessa senhora, a qual era do mover de sua boca, foi o fim de meus desejos quando pude recebê-la. Dizem que São Francisco pôde viver uma semana inteira do canto de uma cigarra. Dante, da boca e da pupila, toma só a mística eletricidade do sorriso que saúda. Este sorriso que aparecerá tantas vezes na obra posterior de Dante, este disiato riso, é o sorriso gótico que perpetuam as obscuras virgens de pedra nos portais das catedrais europeias. Che dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal che io pensai come toccar lo fondo della mia grazia e del mio paradiso. Ardia nos seus olhos um sorriso que com os meus pensei tocar o fundo de minha graça, de meu paraíso. Diz Dante até o fim de sua obra de vida, anelando o riso de suas emoções primitivas, quando o menino começou a vida nova. O tema me apaixona, Senhora, e não acabaria nunca. Mas permita-me que não desperdice a ocasião para resumir meus pensamentos sobre a alta missão biológica que a fêmea humana acrescenta à história. E antes de tudo, rogo-lhe que não lhe dissone gravemente a aspereza deste vocábulo, fêmea humana. Espero de seu comedimento que muito pronto conceder-me-á a sua licença para o uso, reconhecendo que me é imprescindível. A verdadeira missão histórica da fêmea humana aparece com clareza por esquecer-se que a mulher não é a esposa, nem é a mãe, nem é a irmã, tampouco a filha. Todas estas coisas são cristalizações da feminilidade, formas que a mulher adota quando deixa de sê-lo, ou que todavia não o é. Sem dúvida, o universo ficaria pavorosamente mutilado se dele se eliminassem essas maravilhosas potências de espiritualidade que são a esposa, a mãe, a irmã e a filha, de tal modo veneráveis e delicadas que parece impossível encontrar algo superior. Mas é forçoso dizer que com elas não estão completas as categorias da feminilidade e que elas são inferiores e secundárias se comparadas com o que é a mulher quando é mulher e nada mais. Cada uma dessas invocações do ser feminino diferencia-se das restantes e define-se por seu ofício eficaz. Ninguém ignora o que é ser mãe e esposa, irmã ou filha. Pois bem, esse quádruplo ofício comovedor não existiria se a fêmea humana não fosse, ademais e antes de tudo isso, mulher. Mas que é a mulher quando não é senão mulher?
Eu não poderia responder a essa pergunta sem retificar antes a tradicional noção dos ideais. Faz 200 anos, senhora, que se fala com enuviada constância do idealismo. Esta prédica dos ideais, tão usada por filósofos e pedagogos, a afirmação de que a vida só vale posta a serviço dos ideais, qualquer que seja a porção de verdade que encerre, manifesta uma concepção errônea do que são e estorvou tanto nos últimos séculos que é urgente desvirtuá-la. Fala-se muito do ideal de justiça, do ideal de verdade ou de beleza. Mas ninguém se pergunta como tem que ser algo para ser um ideal. Não basta encomiar pateticamente tal e qual norma para esclarecer sua operação de ideal. O ideal de ontem deixou para nós outros de hoje de ser um ideal. A história assiste ao drama 100 vezes repetido de um ideal que germina, frutifica e fenece. Como isso é possível, se não varia seu conteúdo, sua transcendência objetiva? Evidentemente é um erro considerar os ideais só em si mesmos, apartados de sua relação conosco. Não basta que algo seja perfeito para que seja, em verdade, um ideal. O ideal é uma função vital, um instrumento da vida entre outros inumeráveis. A ética e a estética poderão definir em cada momento quais figuras merecem funcionar como ideais. Mas qual seja o mistério mesmo do ideal, só o podemos apreender da biologia. Dir-se-ia que os ideais são coisas sublimes, alheias à vida, e que esta, quando ascende a eles, sai de si mesma e eleva-se sobre sua modesta órbita natural. Não compreendem os que afirmam tal equívoco o dano que fazem a seu próprio idealismo, porque fazem supor que a vida, por si, poderia funcionar sem intervenção alguma dos ideais, de modo que estes seriam a quinta roda do carro e um acréscimo tanto honroso como supérfluo. Creio, senhora, que não é nada disso. A vida, toda a vida, pelo menos toda a vida humana, é impossível sem ideal. Ou, dito de outra maneira, o ideal é um órgão constituinte da vida. A nova biologia mostra que o organismo vivo não se compõe só do corpo individual, ou, se se trata do homem, do seu corpo e sua alma. Corpo e alma, o conjunto de nosso ser, não são senão um conjunto de órgãos materiais e espirituais. Por conseguinte, um sistema de aparatos que funcionam. A vida consiste em um sistema de funções corporais e psíquicas, de operações, de atividades. Estas atividades, imediata ou mediatamente, dirigem-se ao mundo em torno, desembocam nele. A pupila vê os objetos da paisagem e a mão avança para apoderar-se deles. Porém, seria um erro supor que o mundo em torno, o que chamamos de meio, está aí meramente para receber nossas atividades enquanto vão sendo executadas. Cada dia faz-se mais patente que as atividades do organismo, inclusive as mais elementares, como a nutrição, não funcionam se não são excitadas. Para o ser vivo é, portanto, a excitação ou estímulo o primordial. Todo o resto depende dela a ponto de poder-se dizer: viver é estar excitado. Pois bem, o meio, antes de outra coisa, vem a ser o armazém dos estímulos, o arsenal das excitações
que, operando incessantemente sobre nosso organismo, suscitam a dinâmica torrente que é a vida. Cada espécie, e mesmo cada indivíduo, possui seu próprio meio. A vespa, com seus olhos de 6.000 feições, vê outras coisas que nós. Tem um meio visual distinto e, portanto, recebe diferentes excitações. Esta simples observação indica-nos que o meio não é algo externo ao organismo biológico, senão que é um órgão dele, o órgão da excitação. A vida, assim considerada, se nos oferece como um enérgico diálogo com o contorno no qual nossa pessoa é o interlocutor e outro é o personagem que nos rodeia. E assim como a pressão atmosférica, a temperatura, a secura, a luz excitam, irritam nossas atividades corporais, há na paisagem figuras corpóreas ou imaginárias cujo ofício consiste em disparar nossas atividades espirituais, que, por sua vez, arrastam após si o aparato corporal. Estes excitadores psíquicos são os ideais. Nem mais, nem menos. Cesse, portanto, o vago, untuoso, pseudomístico sermão dos ideais. Estes são, em suma, tudo quanto atrai e excita a nossa vitalidade espiritual. São impulsos biológicos, fulminantes para a explosão de energias. Sem eles, a vida não funciona. Nosso entorno, que está povoado não só de coisas reais, mas também de rostos extraterrenos e até impossíveis, contém um repertório variadíssimo deles. Há os mais mínimos, humildes, que quase não o confessamos. Há gigantescos, de histórico tamanho, que põem em tensão nossa existência inteira e às vezes de todo um povo e toda uma época. Se o nome de ideais se quer deixar apenas para estes maiúsculos, não tem inconveniente em recordar que o que tem de ideais não é o que tem de grandes, não é sua transcendência objetiva, senão o que tem de comum com os menores estímulos de viver. Encantar, atrair, irritar, disparar nossas potências. O ideal é um órgão de toda a vida encarregado de excitá-la. Como os antigos cavaleiros, a vida, senhora, usa espora. Por isso, a biologia de cada ser deve analisar não só seu corpo e sua alma, senão também descrever o inventário de seus ideais. Às vezes padecemos de uma vital decadência que não procede de enfermidade em nosso corpo, nem em nossa alma, senão de uma má higiene dos ideais. Com isso, chegamos à seguinte conclusão. Para que algo seja um ideal, não basta que pareça digno de sê-lo por razões de ética, de gosto ou conveniência, senão que há de ter, com efeito, esse dom de encantar e atrair nossos nervos, de encaixar perfeitamente em nossa sensibilidade. De outra sorte, será só um espectro de ideal, um ideal paralítico, incapaz de ter a balestra do ímpeto. Das duas faces que o ideal possui, só se considerou até agora a que se volta ao absoluto e esqueceu-se da outra, a que se volta para o interior da economia vital. Com a palavra mais vulgar de ilusões, costumamos expressar esse ministério atrativo que é a essência do ideal.
Agora poderia com mais prazer contestar a pergunta anterior. O ofício da mulher, quando não é senão mulher, é ser o concreto ideal, encanto e ilusão do homem. Nada mais. Porém, nada menos. Um homem pode amar com insuperável fervor a mãe, esposa, filha ou irmã, sem que haja em seu sentimento a menor tonalidade de ilusão. Pelo contrário, pode sentir-se iludido, encantado, atraído, sem que experimente nada disso que propriamente chamamos amor filial, paterno, conjugal ou fraternal. As mulheres, com sua aguda intuição, distinguem perfeitamente quando nas emoções que suscitam existe esse matiz da ilusão e, no segredo da sua alma, só então se sentem afagadas e satisfeitas. Dizia José Campos, um elegante escritor espanhol do fim do século XVIII, que só uma coisa pode encher completamente o coração do homem: o coração da mulher. De sorte que a mulher é a mulher na medida em que é o encanto ou ideal. Uma mãe perfeita será um ideal de mãe, porém, ser mãe não é ser ideal. As várias vocações da fêmea humana são, pois, claramente distintas e levam cada uma um repertório específico diferente de graças e virtudes. Cabe que a esposa, a mãe, a irmã, a filha sejam perfeitas, sem que possuam perfeições de mulher e vice-versa. Por outro lado, observa-se que a encantadora missão da mulher é o princípio que faz possíveis as restantes formas de feminilidade. Se a mulher não encanta, o homem não a elege para fazê-la esposa que seja mãe de filhas, irmãs de seus filhos. Tudo se origina nesse mágico poder de encantar. Em Os Mártires de Chateaubriand, quando o general romano vigia, melancólico no baluarte, sob a vaga palpitação estelar, a druideza que o ama, a gentil Veleda apresenta-se como um fantasma etéreo, com sua larga coma ruiva, a litúrgica foice de ouro entre os peitos, e lhe diz: "Sabes que eu sou uma fada?" Pois bem, a mulher, antes de poder ser qualquer outra coisa, há de parecer ao homem como Veleda, uma fada, uma mágica essência. A ilusão poderá viver um instante ou não morrer nunca. Breve ou perpétua, é a ocasião de influência máxima sobre o homem que se oferece à mulher. É incrível que haja mentes cegas o bastante para admitir que a mulher pode influir na história mediante o voto eleitoral e a graduação de doutor universitário, tanto como influi por essa sua mágica potência de ilusão. Não existindo dentro da condição humana impulso biológico tão certo e eficaz como essa faculdade de atrair que a mulher possui sobre o homem, a natureza faz dele o mais poderoso artifício de seleção e uma força sublime para modificar
e aperfeiçoar a espécie. É curioso que já nos primórdios da história europeia, lá no primeiro canto da Ilíada, aparece a mulher como galardão ao que vence nos jogos ou na guerra. Ao mais habilidoso, ao mais bravo, à mais bela. De sorte que, naturalmente, encontramos os homens aspirando em concorrência e certame a conquistar a mulher. Posteriormente, não é esta só o prêmio que se outorga ao melhor, mas ela mesma a encarregada de julgar quem vale mais e preferir o excelente. A vida social é um contínuo concurso aberto entre homens para medir suas aptidões com esperança de ser preferidos pela mulher, sobretudo nas épocas mais fecundas e gloriosas, o século XIII, o Renascimento, o século XVIII. Os hábitos permitiram com peculiar intensidade que fossem as mulheres, como Stendhal disse, juízas dos méritos. Mas se objetará que a mulher prefere não o melhor, mas o que parece melhor a ela, o indivíduo em que vê concretizado seu ideal de homem. Com efeito, é assim. O ideal, o desenho exaltado que a mulher tem do homem, atua como um aparato de seleção sobre a multidão de homens e destaca os que com ele coincidem. Há aqui, precisamente, a marcha da história, que é, em boa parte, a história dos ideais masculinos inventados pela mulher. Assim, as damas da Provença decidiram que o homem devia ser prou e courtois, proeza e cortesia. Criaram o ideal de cavaleiro que, ainda que decadente e desamparado, segue então informando a sociedade europeia. A cada geração, preferem-se os homens que coincidam com o ideal mais geral entre as moças daquele tempo. Criam-se os lugares mais agradáveis e felizes, onde se criam os melhores filhos que, influídos pelas almas homogêneas de seus pais, transmitem às sucessivas gerações um certo modelo e gesto de humanidade. Que devemos fazer, Senhora? A vida é assim, surpreendente e plena de caminhos insuspeitos. Vê-se como o mais impalpável e fluido, o aéreo sonho que as virgens sonham em seus vestiários, imprime sua marca nos séculos mais profundamente que o aço dos capitães. Do que hoje tem em sua secreta fantasia ensimesmadas as adolescentes, depende em boa parte o viés que tomará a história dentro de um século. Tem razão Shakespeare. Nossa vida é feita com a trama de nossos sonhos. We are such stuff as dreams are made on. Eu não queria, Senhora, tomar neste caso posições ante o feminismo contemporâneo. É possível que suas aspirações concretas me pareçam dignas de estima e fomento. No entanto, se me atrever a dizer que, embora certo, todo o feminismo é um movimento superficial que deixa intacta a questão, o modo específico da influência feminina na história. Uma falta de previsão intelectual
leva a buscar a eficácia da mulher de maneiras semelhantes às que são próprias da atividade masculina. Desse modo, é claro, só acharemos ausências. Esquece-se que cada ser possui um gênero peculiar de causalidade e a mente alerta deve saber encontrá-lo. O genial dramaturgo Hebel se perguntava se é possível compor tragédias cujo herói seja afeminado, porque o heroísmo parece consistir em uma atividade superlativa, dificilmente comportável com a condição comum da mulher. Analisando o fato de que Judite, a viúva virgem, havia descoberto que se aventurou a ir à tenda de Holofernes, foi por admiração, por entusiasmo pelo audaz guerreiro, e se logo cortou sua cabeça, foi por ação automática de ódio ou ressentimento ao sentir-se maltratada e ofendida. Sua façanha, somente olhando de longe, assim parece. Na realidade, era um tecido composto de reações e debilidades. Para retificar esse ensaio, Hebel modela sua Genoveva de Brabante, que não faz senão sofrer, padecer, criando assim o símbolo de um heroísmo negativo propriamente feminino, onde a atividade é, em essência, passividade e sofrimento. Durchtundentum, estar a padecer. Tal é sua fórmula da causalidade feminina. A solução de Hebel ao problema que levantara parece-me excessiva. Certamente que o destino da mulher não é a atividade, mas entre esta e o sofrimento há uma forma intermediária, o ser. Todo homem dono de uma sensibilidade bem temperada já experimentou ao lado de alguma mulher a impressão de estar diante de algo estranho e absolutamente superior a ele. Aquela mulher, é certo, sabe menos de ciência que nós, tem menos poder criador de arte, não costuma ser capaz de reger uma nação nem de ganhar batalhas. E, entretanto, percebemos em sua pessoa uma superioridade sobre nossa índole mais radical que qualquer das que podem existir, por exemplo, entre dois homens de um mesmo ofício. É que as excelências masculinas, o talento científico ou artístico, a destreza política ou financeira, a heroicidade moral, são, em certo sentido, extrínsecas à pessoa e, por assim dizer, instrumentais. O talento consiste na aptidão para criar certos produtos socialmente úteis. A ciência, a arte, a riqueza, a ordem pública. Mas o que propriamente estimamos são estes produtos, e só um reflexo do valor que lhes atribuímos se projeta sobre os dotes necessários para produzi-los. Não é o poeta, mas a poesia o que nos interessa. Não é o político, mas sua política. Este caráter extrínseco dos talentos faz-se patente por fazer-se a miúde no homem ao lado dos mais graves defeitos pessoais. A excelência masculina radica, portanto, em um fazer. A da mulher em um ser e em um estar. Ou, em outras palavras, o homem vale pelo que faz
a mulher pelo que é. Quando menos, o que ao homem atrai delas não são suas ações, mas sua essência. Assim, a profunda intervenção feminina na história não precisa consistir em ações, em tarefas, mas na imóvel, serena presença de sua personalidade. Como ao acender-se a luz, sem que se proponha a fazer qualquer esforço, simplesmente por ser luz, ficam iluminados os objetos e cantam em seus flancos as cores, tudo o que a mulher faz, o faz sem o fazer, simplesmente estando, sendo e irradiando. E é curioso ver como este caráter, que dá a todo o movimento feminino um ar mais propriamente de emanação que de ato regido por finalidades externas, reluz em cada um de seus ofícios peculiares. É, porventura, trabalhar o que faz a mãe ao ocupar-se de seus filhos? A solicitude da esposa ou da irmã? Que tem todas essas tarefas de incrível mistério que lhes faz como que ir se apagando conforme são executadas, sem deixar no ar a acusação de uma linha de ação ou a fazer? Pois esta fluidez do ato é eminente no ofício titular da mulher. A mulher, com efeito, parece não intervir em nada. Seu influxo não tem o aspecto violento ou sequer afanado próprio da intervenção masculina. O homem golpeia com seu braço na batalha, ofega pelo planeta em arriscadas explorações, coloca pedra sobre pedra no monumento, escreve livros, açoita o ar com discursos e até quando nada faz, se não meditar, recolhe os músculos sobre si mesmo em uma quietude tão ativa que mais parece a concentração preparatória de audaciosa acrobacia. A mulher, no entanto, nada faz. E se suas mãos se movem, é mais bem como gesto do que como ação. Sobre um sepulcro da vetusta Roma republicana, onde descansou o corpo de uma daquelas matronas genetrizes da raça mais forte, leem-se junto ao nome estas palavras: Donzella Lanifica, dona de casa e costureira. Nada mais. Parece-nos ver a nobre figura quieta em seu umbral, com seus largos dedos consulares enredos no branco novelo. A influência da mulher é pouco visível, precisamente por ser difusa e achar-se onde quer que esteja. Não é turbulenta como a do homem, mas estática como a da atmosfera. Há, evidentemente, na essência feminina, uma índole atmosférica que opera lentamente, à maneira de um clima. Isto é o que eu quero sugerir quando afirmo que o homem vale pelo que faz e a mulher pelo que é. Assim se explica que a cultura e perfeccionismo da fêmea humana leve sempre a trajetória distinta da do homem. Enquanto o progresso masculino consiste principalmente em fabricar coisas cada vez melhores,
ciências, artes, leis, técnicas. O progresso feminino consiste em fazer-se a si mesma mais perfeita, criando em si um novo tipo de feminilidade mais delicado e mais exigente. Mais exigente. A meu juízo, é esta a suprema missão da mulher sobre a terra. Exigir. Exigir a perfeição do homem. O homem aproxima-se dela, buscando ser o preferido. Para este fim, procura desde logo recolher num feixe o melhor de sua pessoa para apresentar à bela julgadora. O alinhamento que o mais descuidado costuma pôr em seu adereço corporal no tempo da aspiração amorosa não é senão a expressão exterior e um pouco ingênua do anseio espiritual a que a mulher nos incita. Já esta espontânea seleção e polidez de nosso repertório vital é o primeiro impulso para a perfeição que a ela devemos. No entanto, há mais. Com isso que o homem é, chega perante a mulher e o expõe. Diz suas palavras, faz suas mesuras, fixando o olhar em seu semblante para descobrir sua aprovação ou desdém. Sobre cada ação sua descende um leve gesto reprobatório ou um sorriso que corrobora. A consequência é que, reflexiva ou indeliberadamente, o homem vai anulando, podando seus atos reprovados e fomentando os que obtiveram aquiescência. De sorte que, ao fim, surpreendemo-nos reformados, depurados segundo um novo estilo e tipo de vida. Sem fazer nada, quieta como uma rosa em seu roseiral, em suma, mediante uma fluida emanação de leves gestos fugazes que atuam como golpes elétricos de um irreal cinzel, a mulher encantadora esculpe em nosso bloco vital uma nova estátua de homem. Dir-se-ia que há dentro da alma feminina um imaginário perfil, ao qual aplica sobre cada homem que se aproxima. E eu creio que é assim. Toda mulher leva em seu íntimo pré-formado um homem fixo, só que ela não costuma saber que o leva. A força da mulher não é saber, mas sentir. Saber as coisas é ter seus conceitos e definições, e isto é obra do homem. A mulher não sabe, não tem definido esse modelo de masculinidade, mas os entusiasmos e repulsas que sente no trato com homens equivalem para ela ao descobrimento prático dessa carga ideal que, insuspeitada, trazia em seu coração. Só assim se esclarece o fato, cujo mecanismo deixo agora intacto, de que todo amor verdadeiro, e mais ainda na mulher, nasce em amor à primeira vista e é uma flechada. Pouco se pode apostar em um amor que nasce lentamente. Quando é pleno, surge de um golpe, de tal modo instantâneo e esmagador, que a mulher vê primeiramente como um fabuloso e irresistível aniquilamento,
Este fenômeno só se explica pela súbita coincidência entre aquele molde ideal e um homem circunstante. O amor àquela figura imaginária pré-existia já. Só esperava uma ocasião favorável para disparar-se. A maior parte dos homens vive de frases feitas, de ideias recebidas, de sentimentos convencionais e vagos. Do mesmo modo, as mulheres vulgares levam em si um vulgar ideal de homem, um modelo mal acabado que facilmente se encontra na realidade. Mas como há homens geniais que inventam novíssimos pensamentos, que criam estilos artísticos e descobrem normas de novo direito, há mulheres geniais que, pela delicada matéria de seu ser, pelo enérgico cultivo de sua sensibilidade, fazem brotar sem expressão um novo ideal de homem. Ao modo de meta sublime, de exemplar e protótipo, atua esse delicado perfil sobre toda a sociedade, elevando, mediante a atração encantadora que a mulher exerce, o nível moral do tipo homem. Cabe, pois, no ofício peculiar de mulher, um mais ou menos de genialidade, como na ciência ou na arte. E isto quer dizer que a pura feminilidade é a dimensão essencial da cultura, que há uma cultura especificamente feminina, com seus talentos e gênios, seus ensaios, seus fracassos e suas aquisições, através da qual a mulher realiza sua genuína colaboração na história. Se algumas dezenas de mulheres, certamente postadas em uma sociedade, educam, ilustram seu ser, até fazer dela um perfeito diapasão da humanidade, um aparato de precisão sentimental, um órgão de aguda sensibilidade para formas possíveis de vida melhor, conseguem mais que todos os pedagogos e todos os políticos. A mulher exigente, que não se contenta com a vulgar manufatura masculina, que exige raras qualidades no homem, produz, com o seu desdém, uma espécie de vazio nas alturas sociais. E como a natureza tem horror a este, súbito o veremos encher-se de realidades. Os corações dos homens começarão a pulsar com um novo compasso. Ideias inesperadas despertarão nas cabeças. Novas ambições, projetos, empreendimentos sulcarão os espaços vitais. A existência toda se porá a marchar no ritmo ascendente. E no país venturoso, onde essa feminilidade apareça, florescerá triunfante e invasora uma histórica primavera, toda uma vida nova. Vita nuova! Veja você, senhora, como depois de um longo giro, talvez um pouco penoso, volto fielmente ao ponto de onde parti. Tudo isto que agora disse, quisera que fosse tão somente o comentário à emoção juvenil que Dante expressa em seu primeiro livro. A Vida Nova é a história mínima em gótico vitral, de 3 ou 4 gestos que de longe a donzela florentina fizera. Um sorriso de favorável saudação, um mochocho de vago desdém. Nada mais. E a vida de Dante, que foi iniciação de novas épocas,
ficou para sempre orientada em seu caminho por aquele sorriso de Dona de la Salud, como os navios sobre o lombo do mar aprendem seu caminho no gesto tenebroso de uma estrela. Em vez de dirigir-se diretamente à perfeição, o poeta do paraíso crê ser mais seguro recolher a norma no semblante de Beatriz. Por isso diz: Beatriz, fitando tanta eterna rota, colhar estava, e então nela pousei a vista fita do alto lá remota. Beatrice, tutta nelle eterne rotte, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luce fisse di lasso remote. É o profundo acontecimento que sob a superfície histórica sempre se renova. E Goethe expressou isso em palavras quase nunca entendidas. O eterno feminino nos atrai para as alturas. Ou ainda, o feminil imperecível nos ala a si. Ou ainda, o eterno feminino puxa-nos para cima. Ou como logo disse a Mater Gloriosa, dirigindo-se a Margarida, vem, ala-te à mais alta esfera, se te pressente, te acompanha. A perfeição radical do homem, não o que é só melhorar em ciência, ou em arte, ou em política, comumente chegou a ele olhando o infinito através de uma alma feminina, meio cristalino, onde os grandes ideais concretos refletem. Assim podia dizer Shelley à sua amada: amada, tu era meu melhor eu. Todos os progressos que o homem com sua obra consegue são parciais, adjetivos, tangentes à esfera íntima da vida. Ao contrário, um modo superior de perfeição feminina é um progresso integral da vida e como o germe de uma nova humanidade. Daí o anelo infinito, a ilusão incendida que os melhores homens sentiram quando tensionavam uma mulher essencial. Se contemplássemos em contraluz o que se escreveu, o que se pintou, o que se legislou, descobriríamos na filigrana um tênue perfil ocasional de uma dama gentil. Não se trata de vulgares anedotas eróticas, mas daquelas supremas emoções que no lívido crepúsculo de Mantinéa explicava, trêmula e sábia, ao divino Sócrates a estrangeira Diotima. Trata-se do afã de perfeição que em todo varão seleto semeia em seu passo sem peso uma Eva exemplar. Um indivíduo, como um povo, define-se mais exatamente por seus ideais do que por suas realidades. A conquista de nossos propósitos depende da boa fortuna, mas a aspiração é obra exclusiva de nossos corações. Por isso,
Os tipos de feminilidade, que são às vezes formas de idealidade, marcam o horizonte das capacidades latentes em cada povo. A qualquer lugar e em todo o tempo, as silhuetas do eterno feminino elevam-se ao zênite como constelações, pré-estabelecendo os destinos étnicos. Faz 8 anos, Senhora, quando estava para terminar a minha permanência na Argentina, que tive a honra de conhecer você e suas amigas. Nunca me esquecerei da impressão que me produziu encontrar aquele grupo de mulheres essenciais, destacando-se sobre o estofo de uma jovem nação. Havia em vocês tal entusiasmo de perfeição, um gosto tão certeiro e rigoroso, tanto fervor para toda austera disciplina, que cada uma de suas conversações circulares deixava sobre meu espírito, como um peso moral, o denso imperativo de mesura e seleção. Que em um povo de antiga e destilada cultura apareçam delicadas formas de feminilidade é compreensível, ainda que não frequente. Nietzsche disse que a mulher perfeita é um tipo de humanidade superior ao homem perfeito e, ademais, é mais insólito. Mas que numa raça nova e ainda em gestação brotem subitamente tais criaturas, encerra um segredo orgânico e dá muito que pensar. Evidentemente, não se trata de um resultado do meio, como nas velhas civilizações. Totalmente o contrário. A vitalidade ascendente da nova raça cria de seu luxo interior essas figuras egrégias com uma intenção de exemplaridade. São modelos e pautas que iniciam um aperfeiçoamento do meio. O fato de que você me aparecesse florescendo em hora germinal de uma grande nação fez-me conceber estes pensamentos sobre a influência da mulher na história. Sua coincidência com as emoções de Dante me invitava a desenvolvê-los, agora a vocês, em sinal de homenagem e gratidão. Eu não sei se a sociedade que as rodeia saberá aproveitar sem perda a graça normativa que há em vocês. Não é o destino da Argentina seguir uma trajetória que contraponha a do povo Yankee, equilibrando assim as duas gigantescas massas do continente? Já que a nação do Norte parece ter se desviado ao cultivo da quantidade, fora excelente que as raças do prata preferissem a qualidade, aspirando a criar um novo tipo de homem seleto. Claro sintoma desse destino é que hoje possuam vocês algo assim como uma Gioconda austral. Por que, Senhora, é sua prosa tão delicada e carrega em cada frase uma branda flora que nos acena plasticamente da terra e nos proporciona uma ascensão? E isso de um fino respeito para com Dante, quem o conheceria como você, te faz reprimir suas mais pessoais inspirações.
Ao nos servir de guia, você suscita problemas que voluntariamente ficam sem solução. Esperamos, depois deste, outro livro onde recebam iluminações. Não se esqueça você que é para muitos como o poeta dizia, mas a de quem espero o como e quando de dizer e calar. Ma quella onde io aspetto il come e il quando del dire e del tacer. Senhora, a excursão foi deliciosa. O ruim é que, depois de termos sido conduzidos pela atração espiritual ao cume, você nos deixa sozinhos agora. E abandonados a nosso próprio peso, o que podemos fazer se não descer? Com minhas forças exclusivas, somente eu poderia empreender um estudo que se intitulasse De Beatriz a Francesca, ensaio descendente. Não faltaria a precedência. Convém recordar que as duas maiores viagens para recobrar a mulher foram de direção contraposta. Dante ascende para falar a Beatriz no Empíreo, mas Orfeu, tocando música, desce ao inferno para encontrar Eurídice. Devo confessar que, se com prazer acompanho Dante e procuro aprender com ele, sua doutrina parece-me, ao cabo, parcial e insuficiente. O estado da evolução sentimental que ele apresenta não pode ser o último. Seria preciso certamente descobrir a emoção espiritual para a mulher, que antes não existia. Mas, depois de ascender a ela, faz falta reintegrá-la ao corpo. Eu creio que esta integração do sentimento, este ensaio de fundir a alma com a carne, é a missão de nossa época. Há em Dante, como em toda a sua época, um instável dualismo. Dante é, por um lado, o homem que melhor contemplou as formas das coisas. Seus sentidos, imediatos e perspicazes, estavam magnificamente abertos ao mundo, e de sua pessoa brotava um gigantesco apetite vital. Não era um espectro. Aonde quer que fosse, movia o que tocava. Se escapa do transmundo dos novíssimos, é para fazer dele uma localidade perfeita, desde a qual possa contemplar a grande torrente dramática deste nosso mundo. Ao passar a fronteira do além-túmulo, carrega integralmente sua bagagem de paixões terrenas, e em seus versos transcendentes pode-se ouvi-las sibilar como vendavais. A Divina Comédia é, antes de tudo, um livro de memórias. Mas a parte desse entusiasmo terreno, e em desacordo com ele, triunfa em Dante o goticismo, com sua alma de flecha surreal, com sua embriaguez do abstruso e seu afã pela fuga. Há, ademais, em nosso poeta, um começo da propensão racionalista que imperará no Renascimento e logo em toda a modernidade. Deste racionalismo que aspira a substituir a vida pela ideia,
nós vamos agora nos curando. Seu tempo, pelo contrário, vivia inclinado a todas as alucinações. É a época em que se procura o Santo Graal e emerge aquela heróica fantasmagoria das cruzadas. A famosa cruzada das crianças faz-nos entrever certo fundo de perversão, de insalubridade nas imaginações. Vive-se na magia de Arthur e de Merlin. Peço-te, Senhora, que organizemos uma nova saudação, e esta será impossível se o corpo não servir de contrapeso à alma. Uma vez descoberta, a vida da alma é demasiado fácil, porque é imaginária. Dizia Nietzsche que é mais fácil pensar as coisas, mas muito mais difícil é sê-las. Um corpo significa um imperativo de realização que se apresenta ao espírito. Eu diria mais, o corpo é a realidade do espírito. Sem seus gestos, Senhora, não saberia nada do dourado mistério que é sua alma. Partiu-se de uma falsa abstração, dissociou-se arbitrariamente o corpo do espírito, como se ambos fossem separáveis. Mas o corpo vivo não é como o mineral, pura matéria. O corpo vivo é carne, e a carne é sensibilidade e expressão. Uma mão, uma bochecha, um beiço dizem sempre algo. São essencialmente gestos, cápsulas de espírito, exteriorização dessa essencial intimidade que chamamos psique. A corporeidade, Senhora, é santa por ter uma missão transcendente, simbolizar o espírito. Por que desdenhar o terreno? O próprio asceta Pedro Damião não esquece no paraíso do azeite quaresmal com que havia ganhado o céu. Eu vivia firme servindo a Deus, pois lá no termo terreno, a tomar só licor de oliva, passei calor e gelos leves, feliz da vida já contemplativa. O certo é que os inquilinos de outro mundo aglomeraram-se pressurosos como insetos à luz em torno de Dante, a fim de beber nele um pouco de vida, e atropelaram-se para perguntar-lhe notícias da terra. Urge-nos, Senhora, ouvir de novo sua inspiração sobre estes grandes temas. Estamos na hora do crepúsculo universal. Todo um orbe jaz moribundo, rodeado pela esplêndida festa de sua agonia. O incendido disco já toca a fria linha verde de seu inquieto sepulcro. Eis ainda um resto de claridade. Lo sol se ne va, soggiunse, e vien la sera. Non v'arrestate, ma studiate il passo, mentre che l'Occidente non si anera. Vai-se o sol acrescenta,
e a noite espera. Vós não pareis, mas estugai o passo, enquanto o ocidente reverbera. (1924) Traduções de Dante por Vasco Graça Moura.